Fala aí, povo, muitas vezes a gente acaba escutando falar, né, que tal filme lucrou vários milhões, enquanto o outro flopou, fracassou e por aí vai. Mas você sabe como realmente um filme faz dinheiro, né? Como que funciona a bilheteria, mas também quais outras formas um filme tem de se ganhar dinheiro? Tem muito mais coisa envolvida entre gastos e ganhos, além do que é preciso para um filme realmente lucrar de fato. Bom, no Zoom no Cinema de hoje, nosso objetivo aqui é que até o final do vídeo você não só saiba como que funciona a bilheteria de um filme, mas também quais são as outras formas que um filme tem de se ganhar dinheiro e dessa forma, como que um filme pode realmente ser considerado um sucesso ou então um fracasso. O primeiro ponto seria o que é a bilheteria. Ela por si só nada mais é do que a soma bruta do valor arrecadado com os ingressos vendidos, o que no caso é chamado de Box Office Gross ou só bilheteria bruta. Nos Estados Unidos, a contagem desse número é feita por várias empresas que coletam esses dados diretamente com as próprias redes de cinema. Se você tem interesse em saber onde você pode dar uma conferida, né, nas bilheterias dos seus filmes favoritos ou só de algum filme que você quer saber se tá ou não indo bem, eu pessoalmente costumo acompanhar esses números pelo The Numbers, que é um site gringo aí que tem bastante informação. Então se você tem interesse em saber mais sobre, em acompanhar algum filme específico, tá aí uma ótima dica de um lugar bom pra você saber disso. Enquanto isso, aqui no Brasil, quem organiza e divulga todos esses números é a Ancine, através do seu sistema de coleta de bilheteria. Acontece que esse número aqui, na verdade, ainda é só o bruto, né? Ele não tem nenhum desconto, sendo que ao longo do caminho tem vários, principalmente a divisão feita entre cinemas, a distribuidora e por fim o estúdio. Dessa forma já dá meio que pra você imaginar que o valor real que chega nas mãos dos estúdios é bem menor do que o número que a gente vê, e essa divisão em si varia bastante entre os países, contratos e também o tamanho das produções, o que complica um pouco as contas, mas a gente já vai dar uma olhada mais a fundo nisso daqui. Na maior parte das vezes, os cinemas até que ficam com uma bela de uma quantia desse valor aí, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse número pode variar entre 40% a 50% na média, dependendo muito do filme. Nos primeiros fins de semana, por exemplo, de grandes estreias, os estúdios costumam ficar com a maior parte da fatia, tipo assim, uns 60% ou até mais. Porém, conforme o tempo vai passando, essa fatia aí costuma diminuir e, por sua vez, a do cinema vai subindo aos poucos. Então, tirando a fatia que fica com os cinemas, o restante é meio que repartido entre a distribuidora, que fica com uma parte justamente pelo seu trabalho na distribuição do filme, e essa outra parte restante fica com o estúdio barra produtor. Mas calma que esses números sempre variam de acordo com vários contratos diferentes. Por exemplo, vamos supor aqui que um filme X na sua bilheteria arrecadou um total bruto de 100 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Desse valor, 50% vai acabar nas mãos do cinema, enquanto outros 25% vão acabar na mão da distribuidora e os outros 25% acabam indo para a mão do estúdio e da produtora. Isso sendo que desse valor em si ainda são descontados outros custos com distribuição e marketing. Já no Brasil, as coisas nem são tão diferentes assim, né? Esses números não mudam tanto e os cinemas, na maioria das vezes, acabam tendo uma fatia de uns 45% em média. Só que, como eu mesmo já comentei, esses valores e as repartições dependem muito do tamanho da produção também. Filmes grandes tendem a ter um poder de barganha bem maior se comparados a outras produções menores e até independentes que, por sua vez, acabam meio que ficando nas mãos dos próprios cinemas e das distribuidoras. De qualquer maneira, já deu pra gente dar uma boa conferida que nada é preto no branco, né? Ainda tem vários custos envolvidos nesse meio. Então, justamente falando nesses custos, bora ver muito mais sobre esses custos de marketing e outros além disso que a gente vai tendo durante a produção e a rodagem do filme. Nesse caso aqui, falando de custos, a gente pode dividir meio que em duas categorias. O custo de produção inclui desde filmagens, cenários, efeitos visuais, elenco, equipe técnica e até muito mais além disso. Normalmente só nessa brincadeira aqui, os blockbusters de Hollywood podem facilmente ultrapassar a casa dos 150 até 250 milhões de dólares. Enquanto isso, filmes menores podem ter orçamentos muito mais humildes do que isso, desde alguns milhões, se é que eles chegam aos milhões de dólares, até algumas casas de umas dezenas de
milhões. Por outro lado, nós temos o custo de marketing, que consiste nas campanhas de marketing como trailers, posters, comerciais, eventos de influenciadores e etc. Dependendo do filme, né, e de como foi realizada toda a sua campanha de divulgação, esses custos de marketing podem até ser iguais ou até superiores ao custo de produção do filme. Por exemplo, vamos trazer mais um outro filme aqui agora, um filme Y, que custou da sua produção em torno de uns 200 milhões de dólares e por outro lado, né, teve um custo de marketing em torno de uns 150 milhões. Dessa forma, somando esses dois, a gente pode ter basicamente o custo do filme. Só que vai com calma que também esse daqui não é o número final dos custos de um filme, ainda tem vários outros envolvidos nessa equação aqui. Dentre esses outros custos, a gente tem tipo a distribuição internacional, como legendagem, dublagem e logística, as taxas de censura e classificação indicativa, além também dos custos financeiros, como juros de empréstimos feitos para financiar toda a produção. Dessa forma, os cálculos que você provavelmente já ouviu falar, né, que normalmente são meio que arredondados pra gente calcular tudo isso daqui, é que basicamente um filme pode precisar em torno de umas 2 vezes o seu custo para aí sim ele começar a ter um lucro. Ou seja, se um filme, né, gastou em torno de 150 milhões com a sua produção e mais 100 milhões em marketing, ao todo ele teve um custo de uns 250 milhões de dólares. E por isso, ele só vai começar a dar lucro mesmo a partir de uns 500 a 550 milhões de dólares. O que por sinal pode parecer muita coisa, mas é aí que a gente vai entrar numa outra parte que a gente vai ver mais a fundo agora. Isso já que a bilheteria não é a única forma de renda de um filme. Por exemplo, filmes menores normalmente dependem mais da venda ou licenciamento para streaming e TV do que da bilheteria em si. Hoje em dia é bem normal a gente ver por aí que várias produtoras, né, vários estúdios não estão tão preocupados com a performance bruta que o seu filme vai ter na bilheteria, já que ela não depende só disso, e o filme em si pode dar um retorno a longo prazo até maior, quem sabe nos streamings, né, como por exemplo a Amazon ou então a Apple. Já outras produções ainda maiores, como franquias ou nomes de peso, apostam no retorno em produtos licenciados e marketing. Ou seja, isso é tipo aquele seu estojo do McQueen ou então a sua mochila dos Vingadores, ou quem sabe aí, sei lá o que mais você pode ter de alguma franquia famosa. Tudo isso no fim acaba de alguma forma ou de outra no bolso deles, e além disso, várias marcas também aproveitam esses nomes grandes para promover os seus negócios. Um ótimo exemplo para isso daqui é justamente um comercial que a Coca-Cola fez em parceria com a Marvel, onde a gente tinha tanto o Homem-Formiga e o Hulk numa ação da Coca. Ali é claro que a Coca-Cola deve ter pagado uma boa grana para a Marvel, então isso é só um dos vários exemplos que a gente pode encontrar por aí de algumas marcas famosas que pagam alguma quantia para essas franquias grandes, né, divulgarem os seus produtos. Quarteto Fantástico, por exemplo, né, foi lançado agora e teve vários e vários comerciais, principalmente lá nos Estados Unidos, que viralizaram, né, e que tinham várias marcas famosas se aproveitando do filme para divulgarem os seus produtos. Ou então também, né, recentemente a gente teve o caso de Fórmula 1, que ganhou o dinheiro de um jeito até um pouco inusitado, mas muito inteligente, que para você que não manja tanto de Fórmula 1, né, os carros costumam ter os seus patrocinadores estampados neles. Então, como o filme girava em torno justamente de uma equipe fictícia, a produção aproveitou a oportunidade, né, para preencher o seu carro não com patrocinadores aleatórios, mas com marcas reais que pagaram um dinheirão para eles para realmente estamparem as suas logos e os seus nomes ali naquele carro da equipe fictícia do filme. Ou seja, no fim, existem várias outras formas de receita, né, pra gente realmente saber se um filme fracassou ou então se ele fez sucesso. Durante muitos e muitos anos, uma das principais fontes de renda dos estúdios foi a venda de fitas e DVDs, que depois foi evoluindo para venda e aluguel digital em algumas plataformas. Obviamente, eu e você sabemos muito bem, né, que as locadoras já morreram há um bom tempo e dificilmente hoje em dia você encontra aí na feira, né, aquela barraquinha que te vendia aqueles DVDs não muito originais, digamos assim, né, por aquele precinho super bom, enquanto, sei lá, você tava na fila para comprar um pastel. Por isso, essa renda aí dos estúdios, bom, tirando essa pirataria aí de quebra, né, ainda existe hoje, mas com um peso bem menor que antes nas plataformas digitais como a Amazon, onde você pode comprar ou alugar um filme. Mas é claro que a gente sabe, né, que o maior causador para toda essa mudança aí nessa forma de receita gerada pelos filmes foi o surgimento dos streamings e principalmente da Netflix, que iniciou toda essa mudança. Hoje o licenciamento para serviços como a própria Netflix, né, o Amazon Prime Video, Disney+, e vários outros é uma das principais fontes de receita alternativa
alternativas dos filmes. Algo que se tornou tão grande que nos últimos anos, geral quis ter o seu próprio streaming, então existem filmes que vão pro streaming da sua própria produtora barra estúdio, como o Disney+, e o HBO Max, gerando assim receita por assinatura. Só que não é só isso, né? Não é só aí que a gente para com o dinheiro que esses filmes ganham na sua casa. A gente ainda tem, querendo ou não, a televisão bem forte. E isso, querendo ou não, é há bastante tempo outra forma dos filmes gerarem uma receita, né? Até hoje licenciando esses seus direitos de exibição na TV aberta e fechada. Bom, como a gente já viu um pouquinho, brinquedos, jogos, roupas como essa e outras, ou até mesmo, né, principalmente esses colecionáveis que você pode estar vendo por aqui, entram numa categoria de um outro tipo de receita, né, que esses filmes também geram, principalmente as grandes franquias, os nomes que todo mundo quer ter alguma coisa. A gente tem nomes gigantes como Star Wars, Marvel e DC, Frozen e outras coisas mais que possuem merchandisings que podem às vezes render tanto, mas tanto dinheiro mesmo, até mais do que a bilheteria do filme em si. Um exemplo que nem mesmo eu sabia antes de fazer esse vídeo aqui é Frozen, né, que fez um sucesso absurdo. Eu não sei direito quantos anos você tem, mas com certeza você se lembra do lançamento de Frozen. O filme se tornou uma das maiores animações de todos os tempos, né, quem sabe da Disney, eu acho que a gente pode concordar que foi a maior. Só que apesar da sua bilheteria ter batido a casa do bilhão, Frozen conseguiu lucrar ainda mais com a venda, né, desses produtos licenciados. Pra você ter uma ideia, é dito na internet que esse valor ultrapassou não só a casa do bilhão, como também foi maior que o da própria bilheteria. Ou seja, um filme pode sim ganhar mais dinheiro vendendo coisas, licenciando coisas, do que com a sua bilheteria em si. Fora isso, feiras, eventos e relançamentos ao redor do mundo são uma outra fonte de receita, já que, por exemplo, é bem comum filmes serem relançados em alguns países em datas comemorativas. Então, olhando o tanto de forma diferente que o filme tem para ganhar dinheiro, fica até difícil de você pensar em como que a gente pode classificar se um filme fracassou ou se um filme fez sucesso. É claro que pro cinema isso daqui é muito complicado, mas para um vídeo como esse é bem fácil. É só você aí que ainda não deixar o seu like aí embaixo para mostrar que você tá gostando do vídeo e também se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse daqui. De verdade você vai me ajudar muito e com certeza eu acho que você vai se ajudar, que eu tô sempre aqui trazendo conteúdo sobre filmes e séries com várias curiosidades, explicações técnicas e também vários detalhes das produções que eu tenho certeza que você aí que realmente, né, gosta disso vai se interessar e vai querer ver mais sobre isso. A gente já percebeu que um filme realmente só começa a dar lucro quando ele cobre os valores gastos com produção, marketing e taxas do cinema. Esse é o chamado fator break-even, que talvez você já tenha ouvido alguém que fala com muita coisa técnica de cinema citar por aí. Basicamente, esse é o termo usado para onde que um filme tem que chegar para aí sim ele começar a lucrar, que a gente viu no exemplo que a gente citou, né, se um filme X custar em torno de uns 250 milhões de dólares, né, com produção e também com marketing, o filme precisaria, né, bater os 500 milhões, 550 milhões de dólares para daí pra frente começar a dar lucro. Mais importante mesmo do que o valor bruto que a gente já vê ali, né, aquele valorzão, né, quem sabe o bilhão ou os bilhões, é a proporção desse retorno, o famoso ROI. Se você nunca ouviu esse termo que é muito utilizado aí nas finanças, ROI é o retorno sobre o investimento. Um ótimo exemplo disso daqui que com certeza eu vou me arrepender porque na hora de colocar as imagens na edição eu vou ficar cheio de aflição foi Atividade Paranormal. Um filme que, acredite ou não, custou incríveis apenas 15 mil dólares para no final lucrar quase que 200 milhões de dólares. Ou seja, um retorno sobre o investimento, né, um ROI gigantesco e até inacreditável. Por outro lado, né, Liga da Justiça de 2017, que todos nós aqui podemos concordar que foi um belo de um flop gigantesco, né, o filme foi horroroso e, bom, isso se refletiu na bilheteria, lucrou incríveis mais do que 600 milhões de dólares, mas isso não foi o suficiente para ele realmente se pagar por causa de todos os gastos exagerados que ele teve. Às vezes, apenas por ser um blockbuster, já se cria aquela expectativa gigantesca com rios de dinheiro e quem sabe, né, a bater a casa do bilhão que se tornou tão famosa assim nos últimos anos. Sejamos honestos, né, que pelo menos na minha opinião, a Marvel deixou a gente meio que mal acostumado. Na década passada era bem comum, principalmente os filmes dela e outros que surfaram na onda, né, do cinema tá tão em alta, conseguindo assim facilmente vários nomes aí que convenhamos que nem era pra ter batido, baterem a casa do bilhão. Filmes bem menores e com orçamentos bem mais modestos do que essas super produções podem ser considerados sucessos
sucessos com números bem mais humildes do que isso. E todas essas grandes expectativas, dependendo da produção, podem ser geradas durante o marketing e no fim das contas podem ou não ser benéficas ou então serem ruins para o desempenho do filme. Além disso, alguns filmes podem ou não lucrar muito ou não fazerem muito sucesso assim, né? Porém, anos depois, eles podem acabar se tornando queridos pelo público ou até cult, né? Já outros, por outro lado, podem ter um começo muito bom, mas ao longo do tempo ter uma queda muito grande. Um exemplo bem recente e infeliz é o Quarteto Fantástico, que teve sim uma estreia muito boa, né? Principalmente a pré-estreia e estreia a primeira semana forte, mas por outro lado ele teve quedas muito grandes e agora tá se refletindo na bilheteria final do filme. Ou seja, o que a gente vê aqui é que tanto a crítica quanto também o boca a boca podem sim influenciar muito tanto a estreia quanto também o desenrolar, né? O restante da rodagem de um filme. Em alguns casos, o mercado internacional acaba salvando o filme, já que grande parte da bilheteria vem dos Estados Unidos, mas a outra vem da bilheteria internacional, que em certos casos, mesmo com um resultado ruim nos Estados Unidos, às vezes ela consegue alavancar os números, e o mesmo vale pro outro lado. Superman e Quarteto Fantástico, que foram lançados agorinha há pouco, são ótimos exemplos desse segundo aqui. Eles são filmes que tiveram ótimos números na bilheteria lá nos Estados Unidos, mas algo que não se refletiu muito no mercado internacional, e isso principalmente em alguns países e algumas partes da Europa e muito mais ainda lá no Oriente, em mercados gigantescos que a gente tem lá, né, como a Índia e principalmente a própria China. Óbvio que isso pode ter também vários motivos nesses dois casos. Pode ser desde um pouco da saturação, né, do pessoal já meio que enjoado do gênero de super-heróis, quanto também por outros fatores mais externos ainda, como conflitos políticos e tudo mais. Por isso, dá pra gente ver que o sucesso ou o fracasso de um filme depende de muitos outros fatores além da própria bilheteria do filme, que por si só também depende de muitas outras coisas. E ainda assim a própria bilheteria, que é o número que a gente normalmente quase sempre leva em consideração para falar se foi um sucesso ou um fracasso, pode acabar enganando a gente. Comparar um sucesso atual com um clássico antigo é bem injusto se não levarmos em consideração o ajuste dos valores ao longo do tempo. Por exemplo, Avatar e Vingadores são duas franquias que disputam as cabeças, né, o topo da bilheteria de todos os tempos. Mas acredite ou não, se a gente reajustasse a inflação, o clássico e o vento levou ainda seria até hoje o maior sucesso de todos os tempos em bilheteria. Outra coisa que também pode influenciar muito, né, e acabar enganando um pouco esses números finais da bilheteria são os vários relançamentos que vão acontecendo ao longo dos anos, que filmes como Avatar e Titanic já sofreram várias vezes, né? Vira e mexe você vê Avatar sendo relançado, o que por sinal vai acontecer com Avatar 2 daqui a pouquinho. Além disso, a diferença entre os mercados, que a gente já comentou um pouco, pode fazer a gente pensar que um filme foi um fracasso nos Estados Unidos, por exemplo, mas no fim ele foi muito bem na China, o que pode tanto salvar uma produção, quanto também afundar a produção. Mas pior do que isso é o fato das pessoas muitas vezes ignorarem as outras fontes de receita que a gente já viu nesse vídeo aqui. Isso porque a bilheteria não mostra tudo. A gente tem streamings de TV, brinquedos, licenciamentos e muito mais que completa tudo isso. É óbvio que provavelmente a bilheteria sempre vai continuar sendo, pelo menos nos próximos anos, o fator decisivo para continuações ou para novos investidores. Grandes sucessos podem, por exemplo, ditar uma nova onda em Hollywood, como Guardiões da Galáxia e Coringa conseguiram fazer. Só que agora, mais do que nunca, os streamings ditam muita coisa e tiraram muito dessa soberania das bilheterias, e que nos próximos anos, dependendo do que for acontecer, pode ou não aumentar ainda mais e diferenciar ainda mais as coisas do que a gente já tá vendo agora. Até porque agora, né, essa audiência medida para o sucesso de um filme vai muito mais além do que da bilheteria em si, o que consequentemente também resulta em algo muito mais além do que o próprio cinema. Por isso, deixa agora aqui embaixo nos comentários, né, o que você acha da situação atual dos cinemas, meio que tendo que se reinventar como uma experiência, tanto pela ameaça dos streamings, essa mudança no mercado, quanto também pela subida nos preços, né? Quando você paga por um ingresso hoje em dia, realmente você tá pagando por uma experiência. E além disso, deixa também aí, né, a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Deixa aí o que você achou sobre saber mais sobre como que funcionava a bilheteria, o que você já sabia e não sabia, e também essas outras formas de gerar receita que um filme tem, né, que
que, querendo ou não, acabam completando aí sim se um filme fez ou não um sucesso. E antes que eu me esqueça, né, outra coisa, deixa também o seu like aí se você não deixou quando eu pedi antes, e também se inscreve no canal antes de você sair desse vídeo aqui. E, inclusive, se você já quiser ver outro vídeo, não perde seu tempo procurando não, você pode dar uma conferida nesse vídeo aqui que tá aparecendo na tela.